em 1 João, no capítulo 4. Capítulo 4 de 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, nós vamos ler os versos 7 até 21, que tem como título Deus é amor, Deus é amor. Nos diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos orar? Senhor amado, nós te louvamos pela tua bondade e misericórdia para conosco. Nós te louvamos por estarmos aqui nesta manhã, prestando um culto que somente ao Senhor é devido. E agora, Senhor, tendo lido a tua palavra bendita, rogamos ao Senhor que em nome de Jesus, o Senhor se apiede de nós, use de misericórdia para com cada um de nós e nos alimente, Senhor, com o pão espiritual, com a tua palavra. Abra nossa mente para compreender a palavra, abra o nosso coração para recebê-la como de fato ela é, a palavra viva do Deus vivo, e ajuda-nos, Senhor, para que desejemos a cada dia mais alinhar as nossas vidas com a tua palavra bendita. Ó Senhor, fala conosco, nós oramos no nome amado de Jesus, amém. Queridos, nós temos aqui, nessa caminhada que nós estamos fazendo, estudando a primeira carta do apóstolo João, de que, na verdade, nós temos nela aqui evidências que vão nos ajudar de alguma forma, que podem ser chamados de provas ou testes, de que somos verdadeiramente cristãos. Não é o fato de nos reunirmos em um determinado local
cantarmos músicas e depois voltarmos para a nossa casa, depois de termos ouvido uma exposição da palavra, que necessariamente, aos olhos de Deus, sejamos discípulos do Senhor ou cristãos. O que João faz aqui é nos apresentar alguns testes que vão então dizer se somos verdadeiramente cristãos ou não. Ele apresenta um teste doutrinário, um teste moral e um teste social. E através desses três testes, nós podemos fazer uma avaliação de nós mesmos, olhar para o nosso coração e ver até que ponto nós nos encaixamos, nos alinhamos com as verdades que estão expostas aqui. Um verdadeiro cristão, ele passa, obviamente, no teste doutrinário, quando ele afirma categoricamente e sem medo de errar que Jesus, ele é Deus, de que o Senhor Jesus, ele é Deus, de que ele é o nosso Senhor e de que ele é o nosso Salvador. Esse é um teste doutrinário, é um teste importante. O outro teste é de natureza moral e ele aponta exatamente para a nossa obediência a Deus. Então nós podemos olhar para nós mesmos e aqui perguntar até que ponto eu tenho caminhado em obediência à palavra de Deus. Vejam que são dois momentos que estão ligados, mas que são distintos. Você pode ter uma concepção doutrinária muito sólida, muito consistente, mas pode caminhar em desobediência à palavra do Senhor. Então, outro teste é, portanto, o teste da obediência. Todo verdadeiro discípulo do Senhor, todo verdadeiro cristão é aquele que caminha em obediência à palavra do Senhor. É aquele que se deleita na palavra de Deus e permite, então, que essa palavra molde o seu caráter e determine as suas escolhas e a sua maneira de se comportar e viver no mundo. Mas ele trabalha fartamente com um terceiro teste, que é um teste social. Porque muitas vezes nós tiramos uma boa nota no primeiro, tiramos até uma boa nota no segundo, mas somos reprovados no terceiro. E o terceiro, ele fala da nossa relação com o nosso próximo, das nossas relações interpessoais, da maneira com que nós convivemos ou vivemos com os outros, com os nossos irmãos na fé. Você pode ter consistentemente um bom entendimento da doutrina, da palavra do Senhor. Você pode até caminhar em obediência à palavra, mas tem desobedecido a Deus em um item que jamais poderia desobedecer, que é na tua relação, no teu relacionamento com os teus irmãos, especialmente com aqueles que professam a mesma fé no Senhor. E nesse teste, o amor é o elemento indispensável. E nós já aprendemos aqui também, nós já falamos sobre isso, que o amor, ele não está circunscrito a mero sentimento. O sentimento é algo que vai e vem com muita rapidez. Os nossos sentimentos, eles se alteram muitas vezes. Nós mudamos com relação a eles. Sentimento, o amor é muito mais, portanto, do que sentimento. O amor é uma decisão que nós tomamos de sermos bênçãos na vida dos outros, mesmo daqueles que aos nossos olhos não mereciam isto. Mas é olhar para o outro com o olhar de Cristo Jesus, é olhar para o outro e mesmo sem, quem sabe, nenhuma identificação, nenhuma simpatia até, nenhum sentimento até, mas dizer, eu quero ser bênção. E esse exercício começa dentro da nossa própria casa, amando o nosso cônjuge. É o marido amando a sua esposa, como Cristo amou a igreja. É a mulher amando e respeitando verdadeiramente o seu esposo. São os pais amando com toda a dedicação e empenho os seus filhos, os seus netos. É a nossa relação de amor com aqueles que convivem no mesmo espaço onde trabalhamos. Exercer o amor de Deus na vida daqueles que mesmo nem conhecem a Deus
E muito mais do que isso, é manifestar o amor de Deus dentro da própria comunidade de fé da qual nós fazemos parte. E quando eu falo sobre isso, talvez alguém poderia levantar a seguinte questão: pastor, honestamente, seria necessário falar sobre isto, a expressão do amor, a manifestação do amor dentro do espaço eclesiástico, dentro da igreja, na relação com os nossos irmãos? Mas é claro que sim, porque nós não romantizamos absolutamente o que é ser uma igreja. Nós muitas vezes nos chocamos, nós muitas vezes divergimos, nós muitas vezes nos alfinetamos, mas precisamos manifestar o caráter do nosso Redentor e aprender que nós somos uma família. Nós fazemos parte de uma família que foi comprada por um alto preço, formada pelo próprio Senhor. Estamos juntos, não é por acaso, estamos juntos pela graça de Deus, e precisamos aprender a conviver de forma harmoniosa, porque a nossa forma de viver, sendo ela harmoniosa, ela favorecerá a igreja quanto a um projeto de ser uma igreja acolhedora. É aquela pessoa que entra, que se assenta e que ela sente o calor humano, ela se sente acolhida, ela se sente recebida, a despeito de quem ela seja, de como ela viva, das preferências que ela tem. Mas ela é acolhida, ela é recebida, ela se sente amada, porque o amor prevalece no meio da comunidade. O que João está fazendo é instruindo a igreja, para que essa igreja que nos seus dias vivia sobre ataques terríveis de pessoas que se infiltravam nela para desfazer os ensinos dos apóstolos e para criar uma celeuma dentro da igreja, ele instrui aos seus irmãos, porque o objetivo dele é que aqueles irmãos pudessem ter a convicção plena de quem eles eram, de que em Cristo Jesus eles eram mais do que vencedores. E que aquelas comunidades, porque ele não escreveu apenas para uma igreja, mas para várias igrejas daquela região da Ásia Menor, então que aquelas igrejas pudessem ser igrejas saudáveis, que aquelas igrejas pudessem crescer, um crescimento que viesse de Deus, um crescimento que procedesse do trono do Senhor. E para que isso fosse verdadeiro, era preciso que esses 3 testes pudessem ser satisfatórios, que aqueles irmãos pudessem se apegar à sã doutrina, que aqueles irmãos pudessem caminhar em obediência à palavra, mas que aqueles irmãos se amassem verdadeiramente. O verdadeiro cristão, portanto, ele é conhecido não somente por aquilo que ele crê, mas pelo amor. Ele é conhecido não só pelo seu conteúdo doutrinário, pelas convicções que ele professa e que ele sustenta, mas pela maneira com que ele se comporta, pela maneira com que ele se conduz. Muitas vezes as nossas atitudes desautorizam a nossa fala, elas desautorizam aquilo que afirmamos com os nossos lábios. É preciso alinhar a nossa fala com a nossa conduta, com a nossa maneira de viver. E precisamos viver integralmente o amor. Fomos alcançados pelo amor de Deus. Esse amor que banha a nossa vida deve definir também a maneira com que nós nos relacionamos um com os outros. Vejam que nessa sessão que nós lemos, nessa parte, nessa perícope que nós lemos, ele começa com aquela mesma expressão que aqui nós já tantas vezes falamos. E cada vez que eu leio, meu coração se enche de alegria. Ele começa com a palavra amados. E eu já disse aos irmãos aqui, que essa palavra amados é utilizada por João com um sentido duplo. Aqui ele está escrevendo para pessoas que são amadas tanto por Deus, como também por Ele próprio. Então ele está dizendo, vocês são amados de Deus. Nunca se esqueçam disso. Nunca. Vocês são amados de Deus. Muitas vezes o inimigo quer
nos fazer questionar esse amor. Será que eu sou amado de Deus? Como é que sendo eu amado de Deus, eu tenho passado por tantas provações? Como é que sendo eu um amado de Deus, eu estou vivendo desta forma? Por que sendo eu um amado de Deus, por que eu tropecei e caí em pecado tal? Você é amado do Senhor. E o que Ele está fazendo aqui é reforçando, na verdade, irmãos, esse compromisso de Deus, desse Deus da aliança, desse Deus que estabeleceu uma aliança eterna com seu povo. Está dizendo, vocês são amados de Deus. Mas em outras palavras, Ele com o coração cheio de afeto, como um pastor experiente que era, estava dizendo, olha, eu também os amo, eu também os amo, vocês são amados também por mim. Eu sei que existem dificuldades no meio de vocês, eu sei que tem problemas, nem todos estão no mesmo nível espiritual, alguns caminham firmemente em obediência a Deus, outros têm vacilado, outros são negligentes, outros são assim, não têm dado um bom testemunho. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu os amo a si mesmo, porque Deus os ama com amor eterno. E Ele está dizendo então aqui, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E ele encerra esta sessão dizendo, ora, verso de número 21, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Meus irmãos, vocês hão de concordar comigo. O que está sendo dito aqui é autoexplicativo. Não é verdade? Será que é preciso que se diga mais alguma coisa? Está tudo tão claro aqui. É tudo tão óbvio. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, vocês amam a Deus? Sim, vocês amam a Deus. Estão afirmando que sim. Então, amem também ao seu irmão. Porque se vocês afirmarem que amam a Deus, mas odiarem os seus irmãos, não se derem bem com seus irmãos, vocês estão negando aquilo que vocês disseram anteriormente, que vocês amam a Deus. Então é mentira que amam a Deus. Ele está tratando de um mandamento, que ele já havia proferido, já havia dito, João, quando escreve o Evangelho, no capítulo 13, no verso de número 34, diz o seguinte, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João é conhecido como o apóstolo do amor. Somente nessa sessão que lemos aí, por mais de 20 vezes, a palavra amor, ela aparece. Porque no entendimento do apóstolo, isso como revelação de Deus, o amor é uma plataforma importante para nós, da qual nós não podemos abrir mão. O amor a Deus e a consequência disso, o amor aos nossos irmãos. Para sermos uma igreja saudável, precisamos vivenciar o amor. E nós estendemos esse amor não só para as nossas relações interpessoais, as nossas relações dentro da comunidade de fé, mas para dentro das nossas próprias famílias. O nosso lar é um ninho de amor ou de desavenças, de incompreensões, de agressões, de acusações, de indiferença, de maus tratos? O que tem prevalecido no nosso lar? A harmonia ou a desarmonia? O amor ou a malquerência? Eu já contei para vocês algo que eu li há muitos anos, e tem coisas assim que eu às vezes não entendo, tem coisas que eu lembro,
está muito vivo na minha mente situações da minha vida quando eu era muito pequenininho. E tem coisas que eu não consigo lembrar. Se perguntar o que eu almocei ontem, talvez eu não foi. Eu sei que eu almocei, mas nem me lembro mais o que foi. Acho que tudo isso passa com a gente. Algumas coisas a gente fixa. Alguma coisa que alguém disse, é num sermão que é proferido, o pregador passa ali 40, 50 minutos fazendo uma exposição, e de repente uma frase que foi dita você nunca mais vai esquecer. E um pregador, em um livro, o autor dizia o seguinte, contando a história de um viajante que desceu numa cidade pequena e ele não conhecia, e ele desceu de um ônibus e queria uma hospedagem, queria um local, não conhecia ninguém, e havia um local com uma calçada alta, uma casa verde, em cima escrito Casa de Deus. Ele disse, pronto, eu vou perguntar aqui na Casa de Deus onde é que tem um local para eu me hospedar. E ele perguntou, bateu lá, aliás ele nem bateu, quando ele chegou na porta, passando na janela ele viu um prato passando, depois um copo e gritos dentro da casa. E ele se assustou e disse, o que está acontecendo? Briga dentro da casa, confusão dentro da casa. E alguém que ia passando, ele ironizou e perguntou, meu amigo, eu estava procurando um local para me hospedar e eu vi aqui em cima, que aqui está escrito Casa de Deus, essa casa é de Deus? E o outro, com um senso de bom humor muito grande, disse, é verdade, meu amigo, não, a casa é de Deus, mas já há algum tempo que ela está alugada para o diabo. Sabe que muitas vezes acontece isso com a gente? A nossa casa é de Deus, é formada por pessoas de Deus, mas parece que ela foi alugada para o diabo. A igreja é de Deus, comprada pelo sangue de Deus, lá fora está a placa escrito que é uma igreja, que é um local de culto, de adoração, mas muitas vezes o que se vê é desavença, é incompreensão, a pessoa já não suportando mais caminhar junto de outros. Isso é algo assim lamentável, que depõe contra a nossa fé, contra o entendimento que nós temos de quem somos e de quem Deus é. Na verdade, meus irmãos, coisas grandiosas, sem dúvida alguma, coisas grandiosas acontecem quando nós amamos uns aos outros. Coisas grandiosas, extraordinariamente belas, significativas, acontecem quando nós amamos uns aos outros, não somente dentro da igreja, mas também dentro dos nossos lares, do nosso ambiente de trabalho. A primeira delas é que nós passamos a revelar, ou nós revelamos nossa relação com Deus. Preste bem atenção nisso. Quando você ama ao seu irmão, mesmo aqueles que você talvez não simpatiza tanto, por algum motivo, mas quando você ama a todas as pessoas, você está revelando a sua relação com Deus. Você pode medir a tua relação por Deus pela intensidade do teu amor para com teus irmãos. Se você está vivendo em harmonia, em paz, se você verdadeiramente ama aos seus irmãos, você está revelando que você é alguém que conhece a Deus, você é alguém que foi alcançado pela graça de Deus, e mais do que isso, que você está em comunhão com Deus, como ele usa a expressão aqui por várias vezes, que você permanece em Deus e que Deus permanece em você. Deus permanece em você. Você está revelando isso, revelando a sua relação com Deus. Vejam como ele começa, mais uma vez a sessão. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor tão cantado e decantado em versos, o amor procede de quem? Qual é a origem do amor? Onde nasce o amor? Ele diz aqui que o amor, ele procede de Deus. Ele vem de Deus. E todo aquele que ama, olha só, e todo aquele que ama, ele é o quê?
nascido de Deus, ele é nascido de Deus, ele é um convertido, ele é alguém que foi alcançado pela bendita graça de Deus, e ele também é alguém que conhece a Deus. Conhece a Deus. Isso fala de comunhão, de intimidade. Conhecimento aqui é intimidade. Então quem ama está revelando a sua relação com Deus. No verso 8 ele diz mais: aquele que não ama não conhece a Deus. Por uma razão simples e forte. Porque Deus, ele é amor. Deus não simplesmente ama, mas Deus é amor. E esse verbo ser, ele é definidor. Quando você diz alguém é alguma coisa, alguém é bonito, alguém é trabalhador, alguém é preguiçoso, você está definindo aquela pessoa, você está lacrando, rotulando alguém, colocando um rótulo. Se fosse colocar então esse rótulo em Deus, ele é amor. Não só amor, mas ele, no caso aqui, ele é amor. E o amor procede de Deus. Então vejam, é tão óbvio isso, é tão simples de entender, muitas vezes difícil de praticar. Quando nós amamos uns aos outros, nós estamos revelando a nossa relação com Deus. Aí você pode fazer uma autoavaliação, não a avaliação do outro, mas avaliar a você mesmo. Até que ponto realmente eu amo a meu Deus? Como é que está a minha relação com Deus? Quando a nossa relação com Deus é afetada, consequentemente, a nossa relação com os outros vai sofrer consequências também. Quando a relação de um marido é quebrada com Deus, a relação dele com a esposa dele vai apontar nessa direção. E ele já não é mais o mesmo. Quando a relação da esposa com Deus é uma relação que foi afetada, que foi quebrada, machucada, ferida, a relação dela com seu esposo também vai ser afetada. Vai ficar claro, vai ficar patente. O carinho, a atenção, a consideração já não vai mais existir como existia antes. Então a nossa relação com Deus, ela vai mostrar, vai falar da nossa relação com as outras pessoas. Isso é um cuidado muito grande que nós devemos ter. Nem sempre nós paramos para pensar assim. Às vezes a gente está na igreja louvando a Deus, cantando de forma tão apaixonada, nós estamos servindo a Deus, nós estamos trabalhando arduamente na igreja, servindo ao Senhor com alegria, mas muitas vezes nos relacionando mal com os nossos irmãos, ou nos relacionando mal com a nossa própria família. Isso é uma contradição, é um contrassenso, porque quando nós resolvemos amar alguém, nós estamos falando da nossa relação com o nosso Deus, porque Deus, quando decidiu nos amar, nós estávamos perdidos, mergulhados nos nossos pecados, não havia mérito algum em nós, pelo contrário, só demérito. Mas a despeito de tudo isso, o Senhor resolveu nos amar, resolveu nos olhar de uma forma diferente, nos alcançar, nos envolver com a sua graça, com o seu amor, e nos trazer para perto dele, quando nós não queríamos. Ele fez isso. E por que você se acha no direito de ser indiferente com seu irmão? Por que você se acha de ser indiferente com a sua família, na sua casa? É preciso manter a nossa relação com Deus em dia, para que a nossa relação com as pessoas que estão ao nosso lado, elas não sofram as consequências disso. Manter relação em dia para que nas nossas relações
as pessoas que estão ao nosso redor, sejam alcançadas por esse mesmo amor que Deus tem para conosco. Mas esse é apenas uma das coisas grandiosas que acontecem. Que coisas maravilhosas e grandiosas acontecem quando nós amamos aos outros? Em primeiro lugar, lembrem disso, nós revelamos a nossa relação com Deus. Em segundo lugar, nós produzimos, ou reproduzimos, melhor dizendo, nós reproduzimos o caráter de Deus. Não só vamos falar da nossa relação de intimidade e comunhão com Ele, mas agora nós vamos passar a espelhar o amor de Deus. Nós vamos reproduzir o caráter de Deus, daquele que nos amou eternamente quando estávamos perdidos. É nunca, jamais negociar o nosso amor. Porque me trataram mal, necessariamente eu vou tratar mal. Porque foram indiferentes a mim, eu vou tratá-los com indiferença também. Nunca isso, jamais isso. Porque se Deus fosse fazer assim, todos nós estaríamos perdidos. Nenhum de nós estaríamos prestando culto aqui. Nem eu, nem cada um dos irmãos. Porque nós machucamos a Deus, nós entristecemos a Deus, nós desobedecemos a Deus, somos tantas vezes negligentes com a obra de Deus, mas a despeito de tudo isso, o Senhor nos trata com um amor maravilhoso, nos traz para perto de si, nos ajuda na nossa caminhada, e nós precisamos reproduzir esse caráter de Deus. É o que você vai ver nos versos de 9 até 14, depois você analisa com carinho. É um texto denso, tem muita coisa que você olha assim, parece que ele está se repetindo, mas ele está aprofundando cada vez mais os conceitos que estão sendo apresentados. Então você vai ver aqui que ele vai dizer no verso 11, no verso 9, por exemplo: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então vejam aí como ele diz, ora, se Deus de tal maneira, vocês já viram essa expressão tal maneira em outro local da Bíblia? Já? João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Que maneira? É uma maneira tão extraordinariamente grande que não tem como dizer. Então é de tal maneira, de uma maneira grandiosa. Ele está dizendo, se Deus nos amou de tal maneira, de uma forma tão graciosa e maravilhosa, então ele está dizendo, reproduzam isso, reproduzam o caráter do Senhor, amem intensamente uns aos outros, amem intensamente uns aos outros. E a maneira que Deus encontrou de manifestar esse amor, de provar esse amor, foi dando o seu unigênito, não foi um de seus filhos, mas o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele sofreu e padeceu como prova do amor de Deus para conosco. Houve uma entrega. Ele entregou o que havia de mais precioso. E eu pergunto, o que é que de tão precioso você está entregando para manter a paz na tua casa? Pensem nisso. O que é que de mais precioso você tem para manter a harmonia no teu lar, para manter a harmonia na tua igreja? Muitas vezes, irmãos, o que nós temos de mais precioso é aquilo que nós não estamos dispostos a negociar, é o nosso orgulho pessoal. Como é que eu fico nisso? Eu fui ferido? Ora, isso não vai ficar assim não. Está pensando que ele é quem? Não, isso nunca. Porque eu, aí você bate no peito, eu quem? Lembra do Logo Eu, da música que por sinal eu gosto muito?
O amor de Deus, logo eu, um pobre pecador, miserável, transgressor, fui amado por Deus. Você é assim também, meu irmão. O que você está disposto a abrir mão? Abrir mão do seu ego. Isso representa humilhação. Se reduzir, se tornar pano de chão. Se torne. Se torne. Porque o Senhor fez isso. Jesus deu o seu exemplo. Jesus se curvou para lavar os pés dos seus apóstolos, pés empoeirados, sujos, sendo Ele o próprio Deus. Ele se curva para lavar os pés. Esse tipo de sentimento não se encontra tantas vezes no nosso meio. Pessoas dispostas, a despeito da sua importância, a despeito de quem são, poderem se dobrar humildemente e dizer: Senhor, eu estou aqui para servir, para reproduzir o caráter do meu Senhor, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Você está dando a sua vida para que o outro possa viver? Você está se entregando? Você está de alguma forma dando um pouco de si? Não estou falando você dar uma cesta básica, você botar a mão no bolso e ajudar alguém. Isso é mínimo. Mas dá de si, a sua atenção. Às vezes nós temos dificuldade de dar um abraço no irmão, um aperto de mão, e dizer, olhar nos olhos dele e dizer assim: puxa vida, estou feliz em te ver aqui hoje, que alegria, meu irmão, deixa eu lhe dar um abraço. E muitas vezes é o que nós precisamos, é o que alguém precisa, porque está se sentindo só, desprotegido. E muitas vezes é aquele abraço recebido na igreja que faz com que ele volte e nunca mais saia. Coisas grandiosas, irmãos, acontecem quando nós amamos uns aos outros. Em primeiro lugar, nós revelamos nossa relação com Deus. Em segundo lugar, nós reproduzimos o caráter de Deus. E em terceiro lugar, nós reafirmamos a nossa fé. Nós reafirmamos a nossa fé. Nós dizemos ao mundo quem nós somos, em quem e em que nós cremos. A sua profissão de fé não está necessariamente na razão direta do conhecimento que você tem das doutrinas básicas do cristianismo, de ter decorado a confissão de fé de Westminster, por bater no peito e dizer: olha, sou um teólogo reformado, conheço muito bem a palavra, as doutrinas. Você pode muitas vezes dominar tudo isso e ainda ser reprovado no teste social da falta de amor para com seu próximo. Seu arcabouço de fé todo é comprometido, porque ninguém vai levar a sério o que você diz. Nós reafirmamos a nossa fé, e você vai ver isso nos versos subsequentes, de 15 até 21. Ele vai tratar de cada ponto aqui, que cada um desses daria um sermão, como fez Martin Lloyd Jones ao comentar esse aqui. Cada um desse aqui fez um sermão. Não é o que nós vamos fazer, mas aqui a nossa fé, ela envolve obediência, porque aqui é um mandamento, como nós vimos. Não fazê-lo implica em desobediência, afronta a Deus. A nossa fé, ela envolve confissão de quem é Jesus, é o que está no verso claro, no verso 15, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E isso aqui aparece no contexto do amor, de que nós temos que ter uns para com os outros. Deixar de amar é negar também isso aqui. Então a sua fé, ela envolve a confissão de quem é Jesus para você. É o seu Salvador? Ótimo! Mas Ele é o seu Senhor, é Ele que tem governado a tua vida, é Ele que diz o que você deve ou não deve fazer, ou são os teus gostos pessoais, os teus apetites e a tua percepção comprometida de mundo que você tem. A nossa fé, ela envolve também perseverança.
É o que está no verso 16, por exemplo. Ele diz: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanecer no amor, é continuar no amor. Aquele que permanece no amor, ele permanece em Deus, e Deus nele. Deus não desiste de nós, não é não, Tato? Deus não desistiu de você, né? Como você cantou aqui. Deus não desiste de cada um de nós. Nós é que desistimos de Deus e abrimos mão da nossa fé. A nossa fé implica não somente em obediência, em confissão de quem é Jesus, em perseverança, mas em confiança. Confiança que é levada para o dia do juízo, porque você não vai com medo, porque você sabe em quem tem crido, e aquele em quem você crê, te justificou, e você agora não tem mais medo de encarar esse tribunal, porque você não estará sozinho ao teu lado. Você tem um advogado, tem aquele que está ao teu lado e que defende a tua causa. Você não vai ter medo. Você não vai ter medo da morte, medo do amanhã, medo do juízo, porque você é amparado e protegido por Deus. A nossa fé envolve segurança eterna. E no verso 19, algo tão bacana, quando ele diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, a nossa fé, ela envolve também uma consciência plena de que se nós estamos aqui, irmãos, não é porque nós escolhemos a Deus, resolvemos amar a Deus, foi porque Deus eternamente resolveu nos alcançar pela graça. Ele nos amou primeiro. Não, pastor, mas eu me decidi num culto em que eu estava lá, o pastor pregou, ele fez até um apelo, e eu aceitei Jesus. Você só aceitou Jesus porque o Senhor Jesus te chamou, porque Ele mudou a disposição interna do teu coração, porque Ele te alcançou com a sua graça de tal maneira que você passou a querer desejá-lo, você passou a querer a Ele. Ele nos amou primeiro. Então a nossa fé, ela envolve esse entendimento de que foi a graça do Senhor que nos alcançou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando nós resolvemos, portanto, queridos, amar uns aos outros, grandes coisas acontecem. Relembrando, a primeira, nós revelamos nossa relação com Deus. Você revela sua relação com Deus. Em segundo lugar, você reproduz o caráter de Deus. Você vai reproduzir o caráter desse Deus que te ama eternamente e jamais retribuirá o mal com o mal. E em terceiro lugar, você reafirma a sua fé em Cristo Jesus, quando você resolve amar os seus irmãos. Você está dizendo que você é regido por uma lei. Essa lei é a palavra do Deus bendito. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que esta comunidade seja não somente marcada por um apego à sã doutrina. Que esta comunidade, a Igreja Presbiteriana do Calhau, eu falo aqui a nós particularmente, irmãos, que nós sejamos conhecidos não pelo apego à fidelidade à palavra, pela sã doutrina, mas que sejamos reconhecidos pelo amor que devemos ter de uns para com os outros. Que reine no nosso meio uma atmosfera de amor e de respeito de uns para com os outros, e que essa mesma realidade seja manifesta nos nossos lares. Eu oro, irmãos, para que a bênção de Deus esteja sobre nós, para que a bênção de Deus esteja na tua casa. Ainda há tempo de mudar o que precisa ser mudado. Reveja, converse, ore, e você terá um lar transformado para a glória de Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.